E essa colmeia aqui, como é com ela que eu vou inverter, eu vou dar prioridade por estar pegando o quadro com ovo. E esse quadro ele tem que ser escolhido da forma correta, da forma certa. E assim, já respondendo algumas perguntas, alguns questionamentos que foram levantados agora no início, qual a melhor colmeia que você tem que escolher para fazer esse procedimento? Inclusive esses tipos de divisões, tem apicultores que chamam de divisões cegas. Mas só que tem como você fazer com que ela não seja tão cega assim. Que seria, no caso, dar uma certa orientação para elas puxarem essa realeira e você ter esse controle para poder se beneficiar da escolha correta da colmeia. Que não tem mistério, gente. Seria uma colmeia boa, uma colmeia produtiva. Olha só. Bastante abelha. Ver se a rainha não está na tampa. E essa deve ser a colmeia. Uma colmeia de preferência populosa. Apesar aqui de eu ter um núcleo. Observem, ó, que tem muita abelha nesse núcleo. Tá bastante populosa. Então tá muito bom de fazer isso. Uma colmeia de preferência que esteja sadia também. Nesse caso aqui, esse núcleo está um pouco fora do padrão. Pode ser que seja normal. A gente vê traça. Logo, é esse tipo de colmeia que você tem que dar preferência. Sadia, que produza, que responda bem aos manejos, porque você quer se beneficiar futuramente disso. Outra coisa, outro questionamento que foi levantado aqui, foi a melhor época de estar fazendo esse procedimento. Isso é muito relativo, vai depender muito do objetivo do apicultor, mas nunca fazer no período de escassez. De preferência no início ou no final da safra, que você não vai atrapalhar tanto a sua produção, mas você pode fazer dentro de todo esse intervalo, do período de safra. Só que dependendo de como você faz, do tipo de visão que você faz, pode ser que você não venha a produzir. Esse tipo de divisão aqui, que eu estou mostrando para vocês, ele é bem interessante, porque ele não enfraquece tanto as colmeias doadoras. E aqui, como eu já abri a colmeia, já botei uma fumaça, ela já está bastante calma. A gente vai usar aqui a cebola. E eu explico já por que eu vou utilizar aqui a cebola. Mas antes, só finalizar aqui essa questão do período. Aqui eu estou fazendo no final da safra. Esses aqui são núcleos que estavam dando apoio a outras colmeias. E agora, para aproveitar aqui esse volume de abelha, eu vou estar fazendo esse procedimento. Mas você tem essas opções de fazer essas divisões dentro desses períodos. Essa é uma pergunta que me fazem muito. Posso fazer divisão em qual período? O período que mais está entrando néctar e pólen. São os melhores períodos. Só que você tem que entender que quando você divide, o enxame novo, o enxame filho, ele vai começar ali um processo de desenvolvimento, virar uma colmeia populosa, com todas as funções normais ali, os processos dentro da colmeia. E no caso, a colmeia que doa, colmeia mãe, que a gente chama, pode ser que ela fique fraca, e aí por isso que é importante você escolher o período certo, fazer da forma correta, para não ter tantos problemas. Aqui, ó, vou usar logo a cebola, cortar ela aqui. Muito importante. Já está fazendo esse procedimento. Inclusive aqui, ó, eu já poderia ter deixado ela aqui dentro um pouco. Mas aqui, ó, eu posso fazer isso aqui, ó. Eu vou passar, ó, nas laterais. Antes de eu começar a colocar quadros aqui. Aqui um pouco na frente também. Vocês vão já entender por quê. Na realidade, essa cebola aqui, ela vai ter duas funções aqui.
A primeira, talvez você já esteja suspeitando de qual é o motivo, porque essa divisão aqui eu vou utilizar mais de uma colmeia e a cebola vai me ajudar nesse processo. Vou deixar esses dois pedaços aqui e vamos escolher aqui um quadro com ovo. Dessa colmeia vai ser pego isso: ovo, e também vai ser pego campeiras. Onde fica os quadros com ovo? Geralmente quadro com ovo fica no centro. Como é núcleo, pode ser que todos os quadros tenham, mas vamos direto aqui puxar um quadro de centro. Muito cuidado. Aí, gente, que postura maravilhosa. Esse lado aqui, ovo. E essa aqui, ó, perfeita, né? Olhar se não tem traço aqui embaixo. Esses núcleos estão um pouco fora do padrão. Só que esse quadro aqui, vamos ver. Se tiver ovo desse lado, eu pego ele. Esse não é um bom quadro, porque ele não tem ovo. Vamos puxar outro. Deixar ele aqui fora. Já esse quadro aqui, ó, tem ovo. Principalmente desse lado aqui, ó. O ovo, gente, ele é só um pontinho muito pequenininho no fundo do alvéolo. Então vai ser esse quadro. Vamos colocar isso aqui de volta. Vamos chacoalhar, né, para derrubar, para não ter perigo da rainha vir. Se de fato ela não está por aqui. E aqui vamos colocar a cera. Como eu vou colocar mais quadros ainda, vou pegar mais 2 quadros em outras colmeias, eu vou colocar esses quadros aqui. E aqui, retorno esse quadro aqui. E essa aqui ganha mais uma lâmina de cera. Agora aqui falta só mais uma coisa. E é fazer a inversão. Aqui tem muita abelha na lateral, corre sempre o risco da rainha estar aqui. Então vamos dar aqui uma chacoalhada, para não ter perigo da rainha ficar aqui. Vou colocar aqui, acabar o retorno. Aqui eu já posso até fechar. Vou levar ele pro local onde ele vai ficar. E aqui, ó, observem que já tem bastante abelhas. Essas abelhas aqui todas são campeiras. Vou fazer direitinho aqui para não matar muitas abelhas. E aqui, gente, eu já usei cebola. É um procedimento que a gente não pode estar usando muita cebola. Passar mais um pouco aqui nas laterais. Deixar ela aqui. Posso até tirar ela já daqui. Vou deixar ela aqui do lado. Vou deixar aqui a colmeia com a tampa. E agora vamos em outra colmeia. A cebola aqui, acabar eu explico porque que eu estou utilizando essa cebola. Mas agora vou em outra colmeia, porque nós precisamos aqui pegar
mais 2 quadros. Agora eu vou dar preferência por pegar quadros que tenham crias fechadas e também alimento. Vamos pegar um dessa colmeia aqui. Teve um desses núcleos que enxameou. Eu tô achando que foi esse aqui. Ou seja, não é uma colmeia boa de fazer divisão dela, porque é enxameadeira. Vamos pegar aqui o quadro com alimento. Alimento geralmente está na lateral, então não vamos ficar mexendo muito no enxame. Olha só, bem assertivo, não foi? Tem bastante crias desse lado, mas desse lado aqui, ó, bastante alimento. Então vamos dar uma chacoalhada aqui, uma sacudida. Só, gente, do alimento, o pólen aqui ainda tá pouco, só que lá tem muitas campeiras, não é? E ainda vai voltar. Todas as campeiras do enxame mãe volta pro local lá, o local antigo. Vamos dar uma chacoalhada aqui para não ter perigo de trazer a abelha rainha. E agora é tudo que a gente não quer. E só, bastante mel. O ideal é que tivesse pólen também. Tá. Vamos levar o quadro para a colmeia lá. Vou tirar essa cebola daqui. Olha só, já tem bastante abelha. A ideia aqui, ó, que elas puxem nesse quadro aqui, tá? Por quê? Primeiro que são as irmãs delas, né? Dessa mesma colmeia aqui. Essa aqui elas com certeza não vão dar preferência, mas talvez puxe dela também. Então, ó, já veio um quadro pra cá. Vamos pegar mais outro. Outra colmeia. Nossa cebola que foi utilizada, explico já. Essa aqui vai ser outra colmeia que vai doar um quadro também. E vamos aqui estar abrindo ela para pegar esse quadro. Essa colmeia era uma colmeia que não era tão agressiva, mas depois da última divisão ela ficou bastante agressiva. Isso mostra a variabilidade genética que tem, o quanto ela é grande dentro das africanizadas. Logo eu vou utilizar mais fumaça aqui que o normal. Mas é um enxame também que está bastante forte. Se a rainha não está na tampa.
Vamos pegar um quadro da lateral que talvez tenha alimento e crias fechadas também. Perfeito, gente, esse quadro aqui. Bastante alimento nas cabeças, um pouco de polo embaixo e crias fechadas no meio. Chacoalhar, levar poucas abelhas aderentes. Mas o principal é para eu verificar se a abelha rainha não vai estar aqui. Então, vai ser esse quadro aqui. Olha só que quadro lindo. Vamos lá. E aqui, mais um quadro. Quando você trabalha invertendo caixas, ó, a cebola não é tão importante. Não para um dos motivos porque eu estou utilizando a cebola. Mas já tem outras situações, como por exemplo, quando você está fazendo esse tipo aqui de divisão, e você utilizar a cebola é mais importante ainda. Não vou deixar essa lâmina de cera aqui, vou levar para dar para uma das colmeias que eu tirei esses quadros aqui, que doaram quadros. Vai ficar bem protegido já. Depois eu dou uma lâmina de cera aqui a ela. Quem sabe já na próxima revisão, para elas trabalharem. E aqui eu posso dizer que foi concluído, mas falta eu explicar o motivo da cebola. Inclusive eu vou tirar aqui uma lasquinha e vou deixar aqui dentro. Mas não pode estar usando muita cebola, tá, gente? Isso aqui irrita bastante as abelhas. Mas por que eu estou utilizando aqui a cebola? Cada enxame, ele tem um cheiro. Se você for observar, aqui eu utilizei 3 enxames. Logo eu dei uma misturada nos cheiros. Isso ajuda já bastante a elas não brigarem, para essas abelhas que eventualmente vêm, porque os cheiros vão estar misturados. Só que se eu tivesse, por exemplo, trabalhado com abelhas que não voam, sem inverter caixas, geralmente o volume de abelha é maior. Aí a cebola ajuda bastante nisso. Mas um dos motivos principais de eu ter utilizado cebola aqui é de aumentar a resposta delas, forçar com que elas percebam o mais rápido possível que aqui não tem uma abelha rainha e iniciar a puxada o mais rápido possível. Mas a cebola também ajuda bastante para que elas não briguem, principalmente quando você não vai inverter caixas e trabalha com abelhas que estão ali em cima dos quadros. E aqui, como eu quero que tenha muitas e muitas realeiras, para quem sabe eu aproveitar ou fazer coleta de geleia real, você dá esse estímulo a mais para que elas percebam mais rápido que não tem abelha rainha e puxe mais rápido ainda as realeiras e muitas realeiras de qualidade. Aqui eu poderia ter utilizado o capim santo, erva cidreira, considero até bem melhor do que a cebola, porque já tem um cheiro mais agradável às abelhas. Olha só, pessoal, há uma meia hora atrás eu iniciei o processo aqui já. Basicamente, eu ofanei essa colmeia aqui, porque é a colmeia mais fraca.
E agora a gente vai dar prosseguimento no resto do processo. Sendo que também, aqui dentro, eu já tinha deixado a cebola para pegar o cheiro de cebola na caixa. E quando acabar eu explico o porquê disso tudo. Porque que a gente também vai utilizar, ó, bastante xarope. Que você observe lá, ó, a cebola no fundo da caixa, né? Pois é, agora eu vou dar mais uma reforçada aqui. E para reforçar, ó, eu vou passar mais cebola aqui, ó. No fundo também. Isso aqui agora, por enquanto, fica aqui do lado. E aqui a gente vai prosseguir. Só repetindo, essa colmeia aqui do lado, eu já tinha alfanado ela. Já essa colmeia aqui, colmeia mais forte, eu não tinha feito nada com ela ainda. E agora a gente inicia aqui o processo. Eu vou dar prioridade por colocar tudo que é cria aqui embaixo. Só que antes, ó, um recurso que eu vou utilizar aqui bastante também, ó, é xarope. E qual o objetivo aqui do xarope? É o mesmo, né? Fazer com que elas se limpem, confundir um pouco elas. E vou explicar isso melhor já já. E aqui é muito simples, como eu falei. Esse quadro aqui é um quadro muito feio. Vou deixar aqui do lado. Alimento. O alimento eu vou deixar na parte de cima. Primeiro quadro, ó, com crias. Borrifa um pouco, não muito. Xarope. E vamos colocando aqui. Só que nesse caso, eu vou alternando com as abelhas dessa caixa. Só que esse quadro aqui, ó, é alimento. Vou deixar ele aqui, aí eu retorno com ele. Agora sim, né? Ó, começou as crias. E a gente vai montando alternado. E sempre também utilizando xarope. Olha só. Que postura boa, né? Essa aqui eu tenho que ter cuidado, porque é a que tá a rainha. Então, tenho que ter mais cuidado nela. Não necessariamente eu preciso ver. Sempre borrifa xarope. Opa, ia colocando na errada. Ainda não vi a rainha. Seria interessante se a gente visse ela. Esses quadros aqui são quadros que não tem nada. E pronto, né?
a parte de baixo já está formada. Agora eu vou borrifar mais um pouco aqui de xarope e vou ver se eu vejo a rainha para eu deixar ela já embaixo. Mas por enquanto não tem essa necessidade não, viu? Agora venho com o sobreninho. E aí vem os quadros com alimento. Vou passar mais cebola aqui, gente, ó. Isso é importante, tá? Para confundir ao máximo elas, tá? Não tem necessidade de deixar pedaço dentro, até porque já ficou na caixa que estava vazia. Até mesmo essa daqui. E isso já serve bastante. Um pouco mais de xarope. Aqui elas vão se limpar, vão se misturando. E aqui é a mesma coisa. Quadros alternados. Abelhas, né? Mas continuar com xarope. O quadro que estava melhor, dava para ter deixado ele, era embaixo. Aqui dentro da caixa vai um pouco de xarope. Pequeno acidente. Pronto, né? Essa caixa aqui já tá ok. Essa aqui eu tenho que ter cuidado, que a rainha, ela pode ainda estar por aqui. Mais xarope. E olha só, gente, onde é que tá a abelha rainha, né, ó. Abelha rainha bem aqui, ó, gente, na tampa. Vamos ver se ela desce. Tá ela para descer com cuidado. Não precisa ter medo que elas não vão brigar.
Pronto, né? Desceu. E amarra um xaropezinho aqui por cima. Está acontecendo um pequeno acidente com ela, mas não aconteceu. E pronto, né? Concluído. E assim, gente, por que a gente usa, no caso, a cebola? Por que a gente usa um xarope? E por que a gente coloca quadros alternados? As abelhas, elas, cada enxame tem um cheiro específico. E esse cheiro, de uma certa forma, serve para elas se defenderem, saber quem é invasor ou não. E aí quando você faz esse manejo, coloca algo que tem um cheiro muito forte, como a cebola, e coloca os quadros alternados, você vai misturando esses cheiros, deixando o cheiro comum. E foi basicamente isso que a gente fez aqui. E aí a intenção é que elas não briguem. E antes eu tinha um enxame pequeno, fraco, agora eu tenho um enxame forte. E a intenção aqui é produzir ainda com esse enxame. Logo, saiba que a intenção é essa. Quando utilizamos xarope, alternamos os quadros, confundir elas, misturar os cheiros, tornar um cheiro só, um cheiro comum. Então pronto, né? Aqui foi concluído. Eu ainda tenho que fazer uma revisão aqui com 7 dias, antes do 12º dia, para evitar que elas possam puxar, quem sabe, né? Pode ser que isso aconteça, realeiras. Mas, inicialmente, essa parte aqui foi concluída e a gente vai voltar aqui quando tiver com 10 dias, a partir do 7º dia, ok? Então não esquece de fazer sua inscrição no canal, curte o vídeo, que amanhã a gente dá uma passadinha aqui só para ver como é que tá. E depois de 7, a partir do 7º dia, a gente faz mais uma revisão nesse enxame.